Irmãos, voltando de férias, é a primeira vez que vou pregar, e imaginem a vontade que eu estou. Muita vontade. Eu espero que o almoço tenha ficado bem adiantado, né? Vamos aproveitar aí uma pregação puritana de algumas horas, nem tanto. Mas, irmãos, nós nos dispomos a estudar 1 de Pedro e vamos trazer 1 de Pedro à igreja a partir de fevereiro. Nesse ínterim, nós vamos pregar hoje em Eclesiastes capítulo 12, os versos de 13 até 14, e concomitantemente a 1 de Pedro, nós continuaremos também a exposição das parábolas. Então a proposta é nós não repetirmos o mesmo sermão de manhã à noite ou nas duas pregações de manhã, sempre vamos pregar um texto diferente. Eclesiastes capítulo 12, versos de 13 a 14. Por favor, aqueles que puderem se colocar de pé, vamos ler de pé. Eclesiastes 12, de 13 a 14. Leiamos juntos. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas. Amado Deus, nós estamos diante do Senhor, não temos como esconder nada do Senhor. E, ó Deus, o teu servo pregador é um incompetente, o teu povo é um povo de dura cerviz, mas nós precisamos do Senhor. Nós estamos na tua casa, o melhor lugar do mundo, portanto nós te pedimos um milagre, que nós tenhamos a certeza que o Senhor veio nesse lugar, que o Senhor está aqui agora para falar ao nosso coração, e quando nós voltarmos para casa, ó Deus, exista um brilho diferente no nosso rosto, que as pessoas que nos encontrarem pelo caminho saibam que nós passamos um tempo diante do Senhor. Deus, fala-nos, alimenta-nos como teu povo, quebranta-nos, converte-nos para a tua glória mesmo, é que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, esse é um sermão diferente. Partindo de tempos de instabilidade na saúde, na economia, eu confesso que no período de férias e ultimamente eu tenho optado pelo módulo caverna. Alguns carros você chega e modo esportivo, comfort, como crente eu tenho optado pelo módulo caverna. E o modo caverna é ficar só, é depois do terremoto, do furacão, vir ver a brisa suave e com ela a voz acalentadora e iluminadora do Santo Espírito de Deus. Caverna seria parar tudo, até de falar, e ouvir, calar, falar menos, orar mais. E onde iremos nós, discípulos de Cristo, para ouvir o amado da nossa alma, aquele que tem as doces palavras de vida eterna? Para onde nós vamos? Nós somos o povo da fé reformada. Nós somos aqueles que creem em sola e tota escritura. Quero ouvir Deus. Eu não vou lá no monte, eu não vou procurar mulher que ora, mas eu vou abrir a escritura e vou dizer: Deus, fala comigo. Nós estamos diante do livro de Eclesiastes. Lá no meu gabinete tem um comentário sobre Eclesiastes do pastor Ed René Kevitz, e faço questão de citar o nome porque ele diz que esse livro é o mais mal-humorado da Bíblia. Esse mesmo pastor, junto com Francisco, disse que a Santa Palavra precisa de um upgrade, ela precisa ser atualizada. Aí, irmãos, nós optamos pelo não novo, pelo não imediatismo, não ao pragmatismo, não ao carpe diem imposto pela cosmovisão da nossa era pós-moderna.
Não. Pastores, docentes, regentes, crentes, nós somos os da contracultura. Somos. Nós somos os responsáveis por um ensino que retira o indivíduo do mal e o coloca separado em um lugar santo. Então, nós somos os que remam para o lado diametralmente oposto. Irmãos, na economia existe muito o efeito manada, né? Está dando resultado ali, vai todo mundo para lá. E todas as vezes que eu penso no movimento cristão, eu penso, se está todo mundo indo para lá, eu tenho certeza que o meu caminho é para cá. Você pode abrir comigo Jeremias capítulo 6, o verso 16? Jeremias 6, verso 16. E eu sugiro que você grife esse verso. Jeremias capítulo 6, verso 16. Por favor, vamos ler juntos Jeremias capítulo 6, o verso 16. Leiamos, por favor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Mas nós somos o povo da contracultura. Nós amamos as veredas antigas. Nós queremos andar por aqui, porque certamente aqui teremos descanso para a alma. E se eles dizem, não andaremos, problema deles. Mas nós pensamos diferente. A nossa cabeça foi mudada. Houve um novo nascimento. Nós queremos não o mais moderno, não o mais tecnológico, não o que dê mais resultado. Nós queremos o que Deus diz que é o melhor. Todavia, irmãos, o problema pode estar se tornando nosso. E aí eu quero, com toda a sinceridade de pastor da igreja, assim, humilhado, dividir com vocês. O problema pode estar se tornando nosso. Eu ouvi um médico, irmãos, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo Hospital de Volta Redonda, afirmar que em todos os meses da pandemia que ele estava tratando dos pacientes, ele perdeu 2 apenas. Um que tinha tantas comorbidades que não teve jeito, e o segundo, que chegou lá depois da doença completamente instalada e não teve o que fazer. O restante de todos eles ele tratou com anita, um tratamento inteiro que custa R$ 108 per capita. Mas há quem diga que não, quando continentes teriam tratado toda a sua população com ivermectina. E há um familiar que disse assim, vou rasgar o meu diploma, não quero isso mais, diante das novas drogas impostas pelo alto custo das suas patentes. E agora as vacinas, irmãos, O ministro da Saúde vai a público e diz assim, o governo federal bancou o Butantan. 2 minutos depois, um general de exército, ministro da Saúde, é desmentido pelo governador de estado dizendo, você é um despreparado, você é um mentiroso. E a nação assiste ao negócio desse, um general de exército ser despreparado e mentiroso, e isso fica assim. É melhor lockdown com 2% das mortes dos infectados, irmãos? Ou quem já esteve na vida militar sabe que se teme uma única coisa, uma multidão enfurecida. É melhor lockdown as pessoas ficarem em casa diante do desemprego e do caos social que passaremos, irmãos? E aí você liga a televisão e diz assim, eu vou ouvir quem? Quem é que está falando verdade? Vocês têm passado por esse mesmo sentimento? Irmãos, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis.
Você já ouviu falar sobre o reset da economia mundial? Prepare-se. Nós estamos diante de algo que nós nunca vimos. Bakhtin, um linguista, ele diz: há muitas vozes no mundo. E eu levei essa afirmação como um turbilhão, com tantos falando tantas coisas, que o problema da alma inquieta, da insegurança, de não saber quem diz a verdade, está passando a ser nosso. Há muitas vozes no mundo. Um turbilhão de tantos falando tantas coisas, que o problema da alma inquieta e da insegurança de não saber quem diz a verdade está passando a ser nosso. Nós não podemos crer no fatalismo, não cremos, como dizem erradamente alguns comentaristas sobre Eclesiastes. Eclesiastes é um livro fatalista. Lê do engano. E Deus sim é soberano, e o homem sim é responsável. E essas coisas são impossíveis de coadunar, mas elas são assim. Como é que Deus é 100% soberano se o homem é 100% responsável? Não sei, mas isso é uma verdade bíblica. Deus é 100% soberano, Ele está regendo 100% de todas as coisas que acontecem, e nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Por isso, essa palavra há de trazer iluminação ao seu coração e direção diante de tantas vozes, de tanta inquietude, quando nós somos tragados pelo contexto do mundo de várias vozes. Nós estamos sendo tragados pelo mundo de várias vozes. Por favor, ouça. Lamentações 3, 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em... Esse texto, irmãos, a voz de Deus que despedaça os cedros do Líbano, é aquela também que dá vida a ossos secos. Queira ouvir essa voz, com todas as forças. E quanto a esses dois versos, trata-se do sumo bônus da vida e da conclusão do livro. E de novo, críticos dizem que se Eclesiastes não tivesse esses dois últimos versos, não teria sido canonizado. Alguns críticos dizem isso. Porém, por favor, sob análise gramatical e argumentativa, vê-se nesses dois versos causa e consequência. Isso é fantástico, causa e consequência. E também sobre esse prisma nós vamos meditar nesses dois versos. Meu irmão, você está em dúvida? Eu estou. Volte-se às Escrituras. Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para onde nós vamos agora? O que nós vamos fazer? Irmãos, hoje daqui para frente, sempre que você estiver inquieto, em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo. Volte-se para o texto, volte-se para a voz de Deus. Irmãos, nós cremos que Deus fala conosco. Pastor, mas presbiteriano crê que Deus fala? Irmãos, se Deus não falasse, se o Santo Espírito não fosse uma pessoa viva, nós poderíamos ir embora. Então, quando você estiver com a sua alma inquieta, quando você chegar naquele momento que você diz assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Volte-se para o texto. Abra o texto e diga assim, soberano Deus, fale comigo aqui. Volte-se à causa que você verá aqui e aninhe-se com todas as forças das consequências, os dois porquês que estão no texto. Afiançados por Deus, o Todo-Poderoso, que vai falar com você sempre. Então, daqui para frente, sempre, quando esse negócio, Deus
Estou ouvindo o Senhor falar comigo. Baixe a guarda agora e conclua com você por ouvir e por falar com o Senhor agora. Irmãos, nós não estamos em tempo de perder tempo. A vida é muito rápida. Nós estamos numa manhã de domingo. Então, no silêncio do seu coração, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu vim até a tua casa e eu preciso saber o que eu vou fazer. Por favor, meu irmão, minha irmã querida, no silêncio do seu coração, Senhor, num mundo com tantas vozes, o que eu vou fazer? E a primeira coisa, segundo o texto, temer a Deus, que é guardar os seus mandamentos. Você pode ler comigo o verso de número 13? Eclesiastes 12, 13. Vamos ler juntos, por favor. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é... Senhor, num mundo de tantas vozes, meu Deus, o que eu vou fazer? Então a resposta de Deus para o seu coração é: tema e guarde os mandamentos. Acabamos de cantar: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Senhor, o que eu vou fazer? Tema, guarde os mandamentos. Você pode dar uma olhadinha no início do verso? De tudo o que se tem... De tudo que você está ouvindo, vamos fazer o seguinte: o resumo, a conclusão de tudo que você tem ouvido, guarde os mandamentos. O seu Shedd, comentando o texto, ele diz que o Senhor Jesus foi o perfeito homem que guardou perfeitamente os mandamentos. Meu presbítero Carvalho gosta desse perfeitamente. Foi cumprido, irmãos. Jesus cumpriu tudo. E o presbítero César gosta da expressão tetelestai. Quando Cristo na cruz diz assim, consumado está, o grego diz tetelestai. Porém, se Cristo fez tudo, se cumprido, se consumado, isso não te exime de, valendo-se dos meios de graça, oração, meditação nas Escrituras, exposição à pregação da palavra, buscar também a plena obediência aos mandamentos dele, que o ama. Quem o ama assim faz. Luiz Berkoff, ele diz que todos os meios de graça dependem da pregação da palavra. A Praedicatio Verbi descreve todos os outros meios de graça no seu arcabouço. Meu Deus, o que eu vou fazer? Tema a Deus, guarde os mandamentos. Quais? Seja sincero. Só aqueles que Deus tem falado ao seu coração. Só. Sabe quando você abre a meditação e você diz assim, puxa vida, tem alguém contando para esse cara aqui o que está acontecendo no meu coração, na minha casa. O que eu vou fazer hoje? Deixe de... Deus está falando com você. Guarde os mandamentos. Você não obedece para conquistar o céu. Não. Mas em gratidão àquele que conquistou o céu graciosamente por você. Então, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero guardar os mandamentos. Não para conquistar o céu, mas porque eu amo o Senhor. Causa, irmãos, causa. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos. Causa, temer a Deus. Temer, iare. Quantas definições? Temor a Deus é ter medo de transgredir. Sim, do inferno, da maldição, do castigo, mas antes de qualquer outra coisa, você ama tanto o Senhor Jesus, que você diz assim, eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer o amado da minha alma. Sabe quando você ama alguém de verdade, e você diz, puxa vida, isso aqui vai aborrecer, e eu não vou fazer para não aborrecer. Você dá importância às coisas. Quando você ama. E aí, irmãos, Deus não é o nosso igual. Deus
exige reverência. Então, Senhor, eu não quero transgredir mais nada, eu quero o Senhor. E nós cremos por Agostinho, nos fizeste para ti, e a menos que o nosso coração repouse em ti, não teremos paz. Então, muitas vozes, dúvidas, insegurança. A primeira coisa, encaixe-se no propósito de ser um temente a Deus, de ser um que rema contra o mundo e quer cumprir as Escrituras por amor. Por amor. Irmãos, a consequência, a explicativa do verso 13. Porque isso é dever de todo homem. A causa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Isso é dever de todo homem. O fim principal da sua vida é glorificar a Deus e ter com Ele uma relação ultra prazerosa para sempre. É para isso que você existe. Mas aqui você está vivendo essa relação ultra prazerosa com Deus para sempre? Porque, irmãos, isso tem que deixar de ser teologia, filosofia, para ser aquilo que eu estou vivendo. Eu tenho prazer no relacionamento com Deus. Quando eu falo, Ele me responde. Quando eu preciso, Ele me direciona. Deus é vivo, eu tenho prazer nele. Então, por favor, quando você gloria-se em Deus, é quando você aprende que a obediência é o caminho para essa glorificação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Deus quer de vontade para nós, irmãos? Que nós obedeçamos os seus mandamentos. Porque isso é ruim para nós? Deus nos deu os mandamentos para que nós tenhamos a melhor vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Eu estou dando um mandamento para vocês serem felizes. Irmãos queridos, meu irmão, assim, lá no fundo do coração, nós estamos num grupo pequenininho, é uma conversa franca entre nós. Por favor, você sabe sondar o que está acontecendo? Você sabe sondar o que está acontecendo? Você consegue caminhar e... Você consegue? Você pode sondar o porquê as coisas estão acontecendo? Você pode imaginar o para quê, aonde tudo isso vai desembocar? Você consegue? Você consegue olhar para frente? Irmãos, eu amo o planejamento estratégico. Gosto demais. Uma das coisas do planejamento é o seguinte: tenha certeza que nada vai sair do jeito que você planejou. No mundo que nós estamos planejando, você tem condição? Você tem condição? Então, diante dos desígnios eternos estabelecidos por Deus, por aquele que é justo e perfeito, resta-lhe abrigar-se como aquele que é testemunha, daquele que tem tentado. Meu irmão pregou exatamente isso. O que eu tenho que fazer no mundo de tantas vozes? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Pastor, mas eu não vou conseguir guardar todos. Amém, irmão? Você é crente mesmo. Porque se você falar comigo que vai guardar todos os mandamentos, eu vou olhar para você como um mentiroso. Mas nós vamos fazer um acordo nós aqui. Senhor, o Senhor é a minha testemunha, que eu tenho tentado com todas as forças guardá-lo. O Senhor olha do seu trono e vê um servo, uma serva que tem se esmerado dia após dia em ser encontrado como aquele que tem buscado. É isso que é temer a Deus. Senhor, eu quero. Embuia-se de ser contado entre os homens e mulheres piedosos que têm o privilégio e não o peso de obedecer. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho procurado ter prazer na Tua palavra. Então, dever de casa. Dever de casa. Qual foi o salmo que nós cantamos? O homem do Salmo 1 teme a Deus.
O que ele faz de dia e de noite? Medita nas Escrituras. Tadinho, ele é um pobre coitado, né? Um infeliz, tadinho. Não, irmãos. Ele é um homem bem-sucedido em tudo que faz. O homem do Salmo 1 não está fazendo favor a Deus, mas ele está fazendo favor a si mesmo, de ser um homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Me diga o que você lê, que eu vou dizer qual é a sua personalidade. Me diga o que você lê, que eu vou dizer servo de quem você é. Ouça, depois de ter se entregado a todos os prazeres da terra, o autor de Eclesiastes, o Correlete, o inquiridor, aquele homem que quer saber o porquê. Sabe aquela criança chata, né? Toda criança, ele assim, por quê? Por quê? Aí você, no terceiro porquê, Salomão é assim em Eclesiastes. Por quê? A filosofia, irmãos, os amigos do saber, têm prazer de procurar os porquês. Nós somos crentes, nós não somos alienados, nós gostamos de saber. Senhor, eu quero saber. Será que dá? Então, o homem que procurava respostas em tudo, no final do seu livro ele diz assim, gente, depois de todas as respostas que eu procurei, vou entregar para vocês de mão beijada. Temam a Deus, guardem os mandamentos. Esse é o sumo bônus da vida. O melhor da existência é temer a Deus, que é obedecer e glorificar a Deus. E agora, será que você acha que poderá encontrar o que tanto precisa fora do temer a Deus? Qual foi o homem mais sábio sobre a terra depois de Jesus Cristo? Salomão, o autor de Eclesiastes? Olha, e esse homem, iluminado pelo Santo Espírito, está dizendo para você, você quer saber qual é o melhor caminho, o que você deve fazer sempre? Tema a Deus, sobretudo nesses tempos, e guarde os mandamentos, ou você vai se arriscar a procurar em outro lugar. J. Campbell Morgan diz assim, o Evangelho denuncia o pecado e pronuncia julgamento, mas o faz porque anuncia salvação. O Evangelho denuncia pecado e pronuncia julgamento, mas o faz porque anuncia salvação. Quando Deus está dizendo assim, guarde os meus mandamentos, você está andando fora daqui, é porque Deus quer nos preservar. Largue tudo, confesse, se arrependa, perdoe, recomece para obedecer, para ser servo, custe o que custar, porque esse é o melhor a se fazer. E hoje, isso lhe foi dito, daqui para frente você é indesculpável. Num mundo de tantas vozes, o que fazer? A primeira coisa, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A segunda e derradeira coisa, num mundo de tantas vozes, o que fazer? Ter a certeza que Ele julgará tudo com equidade. Primeira coisa, tema a Deus e guarde os mandamentos. Segunda, tenha certeza que Deus julgará tudo com equidade. Você pode ler comigo o verso 12 e 14? Leiamos, por favor. Porque Deus há de trazer a juízo até Lucas 12, 2 diz assim, não há encoberto que não venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, há duas leis entranhadas no coração humano. E até o que se diz ateu, ele tem essas duas leis que o comem por dentro. Duas leis. A primeira delas, semeadura e colheita. O sujeito sabe, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. A segunda lei, um dia eu vou prestar contas. Pode ser quem for, sabe-se disso, sabe-se. Segundo aos Coríntios 5:10,
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, Eclesiastes não é um livro fatalista, mas é o livro que em seu desenrolar vai mostrando que, para as dúvidas, para problemas, dilemas insolúveis da vida, tem um fim. Espetáculo, tem um fim. E a pessoa, se não tivesse fim? Pense um pouquinho. Meu Deus, se não tivesse fim. A morte foi uma bênção, viu, irmãos? A morte foi uma bênção, hein? Quando Deus decreta a morte no Éden, uma bênção. Porque senão o homem viveria eternamente em pecado, hein? Então, se quisermos que tudo seja tratado, resolvido aqui, perceba, pare de utopia no seu coração. Ah, mas eu quero o céu na terra. Eu tenho a visão pós-milenista. Os pós-milenistas, eles acreditam, pasmem, mas que o negócio vai melhorar tanto na terra que Jesus só vai descer e vai sentar no trono. Não vai ter saúde afetada mais, acabaram-se as doenças, não vai haver criminalidade mais, não vai haver nada disso. O mundo vai estar tão bom que Jesus senta no trono. Aí você olha para esses irmãos e você fala assim, deixa para lá. Então, as Escrituras nos dizem, 1 Coríntios 15, 19, se nós somos aqueles que querem o melhor dessa vida, nessa vida, nós somos os mais de todos os homens. Não é aqui. Não é aqui. Há um tempo de justiça. Graças, irmãos. Graças. Meu irmão, minha irmã, acalente-se com a voz de Deus, poderosa, terna, doce, mas contundente e definitiva. Por favor, leia de novo o verso de número 14. Leia para mim. Há um que é justo, que é perfeito, e ele julgará trazendo a lume tudo às claras, o que é bom e o que é mal. Outro sim, perceba o lado positivo e negativo nisso. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua didática, ele sempre começa pelo lado negativo. Nós vamos começar pelo negativo também. As obras más serão reveladas. Queridos, tem chegado ao nosso conhecimento tantas palavras mal faladas, tantos que ficam com raiva, rompem, porque um terceiro levantou falso, e depois que é levantado a maledicência no meio da igreja, no meio da família, mas vira um inferno. Dá uma olhadinha no boletim de hoje. Então, sabe aquela pessoa que chegou e destilou um veneninho? Sabe? Maldade. Irmãos, no dia anterior à escrita desse esboço de sermão, eu falava com um pastor experiente, homem de vida proba. Ele estava e está sendo mal visto, ruim, como duro. Ele ajudou 2. E aí, depois de anos, eles estavam usando um terceiro para difamar esse pastor antigo, jogando muitos contra ele. E aí eu tive revelado e aclarado pela nossa conversa, porque no dia anterior me chegou um pedido com a maledicência embutida. Deus mostrou. Deus mostrou. Chorei igual menino. Falei assim, Senhor, não é possível. Irmãos, quantas amizades e relacionamentos desfeitos por língua ferina. E pior, pois se os crentes se colocassem em ação Mateus 18, 15 a 17, frustraria Satanás. Você está achando que tem alguma coisa errada? Vá lá falar com seu irmão. Vá lá resolver com ele. Porém, os crentes preferem guardar, matar no coração do que ir atrás. Ouçam. Sabe quando chega aquela notícia na sua casa? Fulano de tal fez isso.
E aí, na hora, você passa a odiar, a não querer ver o fulano, a nem... Você foi ver com eles se o que você ouviu é verdade? Você percebe que você pode estar sendo influenciado por um demônio? Quantas vezes nós caímos nisso, irmãos? Mas veja só, um dia, diz o texto, Deus vai chamar isso para ser tratado. Deus vai chamar isso. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pastor, mas como é que é isso? Os meus pecados não foram perdoados? Sim, irmão, a obra redentora de Cristo é perfeita. Mas 1 Coríntios capítulo 15 diz que uns vão entrar como que pelo fogo. No passado, irmãos, eu ajudava a limpar galinha lá em casa. E você sabe quando você leva a galinha no fogo para poder despelar a galinha? Que dá aquele cheiro queimado? Aquilo é um espetáculo, né? Alguns vão entrar no céu com aquele cheirinho, né? Sabe como é que é? Não tem nada. Quando as obras dele forem expostas, vai aparecer toda a miséria, pago pelo sangue de Cristo, mas você vai ser desmascarado por aquilo que você fez. Deus trará à luz todas as obras malignas que você participou, meu irmão. Arrependa-se, e o chamado da graça não é predatado, não tem chorãozinho para o dia tal, não. Hoje, se ouvirdes a voz, arrependa-se. E do lado positivo? Nossa! Irmãos, imagine um pastor que tentou tomar conta do rebanho, fazer só o que era bem, e as ovelhas, os lobos, os cabritos fizeram entender errado e o detonaram. O quanto esse homem sofre. Você já tentou ajudar alguma coisa e o negócio empipinou para o seu lado? E sobrou para você? Você diz assim, puxa vida, mas eu entrei aqui para poder tentar ajudar e esse troço virou todo para o meu lado. Como é que você faz? Não tem nem jeito de tocar no assunto mais. Porque se você mexer, o negócio... Entregue para Deus. Um dia, o Senhor vai chamar todos e vai dizer assim, a verdade é essa. Existe um Deus justo. Existe um Deus todo-poderoso. Que seja aqui, mas nós temos garantido que a eternidade, Ele vai tratar de todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Naquele dia, o justo juiz honrará o seu servo fiel, que agiu com probidade, com justiça, com amor, e os desgraçados emissários do inferno receberão a sua paga pelo mal que fizeram. Há um olho que tudo vê, nada lhe escapa. Você pode subir ao mais alto dos montes, você pode descer ao mais profundo abismo. O Senhor Deus está tomando nota. E o que é perfeito jamais falhará. Irmãos, vamos passear um pouquinho? Estou animado demais. Quase acabando. Apocalipse 14, 13. E não feche Apocalipse depois. Apocalipse 14, 13. Você já ouviu dizer assim, mas a gente não leva nada dessa vida. Você já ouviu? Está errado. Mas não leva nada dessa vida. Está errado, hein? Apocalipse 14, 13. Você pode ler comigo? Grifa esse aí também. Vamos lá? Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para ser julgado tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Caixão não tem gaveta. Féretro não leva mudança. Mas o Senhor que o chamou está pontuando toda a obra bendita e o seu trabalho não é vão, meu irmão. Cada um de nós aqui tem lutas, irmãos. Senhor, tu sabes o que eu tenho feito. Continue em Apocalipse comigo.
Apocalipse capítulo 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Vamos ler, irmãos, assim, devagarzinho, degustando. Apocalipse 20, verso 12. Vamos lá? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Esse julgamento aqui não é para salvação. Quem já foi salvo, foi salvo. Esse aqui é o julgamento para você receber a sua recompensa, chamada galardão. Foi escrito o livro da vida, aberto o livro da vida. Lisete, direita. Júlia, direita. Larissa, direita. Uana, direita. E aí ele começa dizendo quem vai para a esquerda. Então, salvos, direita, condenados, esquerda. Bom, agora, os salvos, abram-se o livro das obras, porque você vai ser julgado para galardão segundo aquilo que você fez, em honra ao nome do Senhor. E Ele não vai se esquecer de nada que você fez. Fique em paz. Um dia, o Senhor será julgado, meu irmão, segundo as obras, para receber a recompensa pelo que você fez por meio do corpo, e esse julgamento é perfeito. Deus está com tudo isso escrito. Ou você acha que Ele vai errar alguma coisa? Não se exaspere, espere. Entregue a quem diz, minha é a vingança, eu é que retribuirei. Duro é não falar muito e dar bom dia a cavalo. Irmãos, hoje eu fiz isso na oração lá do culto doméstico. Senhor, fulano e Beltrano, trata, Senhor, com eles. Paulo fez isso na primeira carta a Timóteo. Himeneu e Fileto, eu os entreguei a Satanás para que Deus trate com eles. Você já ouviu falar em oração imprecatória? Quando você liga a televisão e a mídia maldita, que está corrompendo esse país, você tem nojo e aversão. Irmãos, eu tenho desligado a televisão e batido o joelho no chão e dito, Senhor Deus justo, nós vindicamos a Tua justiça contra esses mentirosos. E o Salmo 139 diz assim, eu os aborreço com ódio consumado, porque são inimigos de fato da verdade. Duro é não agir no calor das emoções, porque nós somos gente, nós temos sangue, mas o bom é requerido quando a voz diz assim, mansidão, domínio próprio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e não no seu braço forte, dependa do Senhor e Ele vai fazer uma justiça melhor do que a sua. Nós não somos chamados a fazer justiça com as mãos, mas para entregar na certeza que eu vou fazer? Eu vou crer no juízo perfeito de Deus, porque desse ninguém escapa. Ouça a voz, faça repousar a sua alma na certeza e confiança no juízo dele. Irmãos, eu vou concluir aqui. Num mundo de tantas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou me preocupar em cumprir os mandamentos de Deus. O resto é com Ele. Num mundo de tantas vozes, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o meu coração, sossega. Existe um Deus que está tomando conta de todas as coisas desse mundo e Ele vai pedir contas de tudo. Sossega a alma. Irmãos, em toda relação de confiança com Deus, sempre haverá perguntas não respondidas. Afinal, se nós tivermos todas as respostas para todas as perguntas, não há necessidade de confiar. Nós já sabemos tudo. Então, se você souber de tudo, você não precisa confiar. Logo, quando nós não soubermos, aprendamos hoje. Tema a Deus e fortaleça a sua alma na certeza do justo juízo que julgará com equidade. Doravante, meu irmão, retome-se que pode descansar sobre o poder da voz que lhe acalenta o coração. Preocupe-se em ser pistós. Aí eu vou pedir o seguinte, olha, em todos esses anos que eu estou caminhando com vocês, se vocês puderem aprender uma palavrinha no grego,
Pistos, fiel. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Ele é fiel. Preocupe-se em ouvir do Senhor que diz assim: eu sou fiel. O Senhor Jesus é fiel. Ele é fiel. Então, repouse. Preocupe-se com Ele. E aí ele diz assim: eu estou vendo. Eu trarei a luz, eu retribuirei. Mas você não pare, não esmoreça. Siga em frente, persevere. Percebe que do alento dado pela confiança, Deus diz assim: levanta e caminhe. Nós não somos alentados por Deus para estacionar. Não, Deus nos chama assim: Josué, ser forte e corajoso, levanta e vai. Irmãos, alento não é com vistas a parar, mas é a caminhar. O alento do Senhor é para nós marcharmos até o dia. E a fé é fortalecida à medida que nós nos embrenhamos no mundo fazendo a obra bendita e divisando o que pode fazer um homem que se coloca nas mãos do Deus vivo. Moody dizia isso. Mas isso é possível? Coloque-se nas mãos do Deus vivo. E aí Thomas Brooks diz assim: no mesmo instante em que a morte nos deixar, o juízo vai nos encontrar. Irmãos, nós vimos a Covid e tantas enfermidades levaram pessoas queridas no último ano. Não vimos, irmãos? Mas essas pessoas, irmãos, que delícia. Morreu. Servo do Senhor. Morreu. Servo do Senhor. Delícia. Está muito melhor do que nós estamos. Morreu. Servo do Senhor. Até daqui a pouco. Nós vamos nos encontrar num lugar que não pode ser descrito, num lugar de justo juízo. Nós rodamos, irmãos. Nós demos voltas. E num mundo de tantas vozes, de tantas cenas aterradoras, de tantas pessoas que nos agem como desmotivadoras, a resposta está na busca da plena comunhão com Deus. Está em olhar, ouvir atentamente e unicamente ao autor e consumador da fé. Deus, o que eu vou fazer? Ouça. Ouça. Deus responde. Agora, sem esse foco, incertezas crassas, esmorecimento, apostasia. Irmãos, nós nunca lemos como nós lemos. Nós nunca ouvimos como nós ouvimos nessa nossa era. Mas o quanto nós estamos temendo a mais a Deus? Nós estamos escutando mais. Nós estamos vendo mais. Mas o quanto nós estamos temendo mais? Porque exatamente proporcional para que nós vençamos o mundo, irmãos, é nos fincarmos em Deus. Estamos ouvindo mais vozes, mas de quem eu tenho que ouvir a voz? Se tem ruído, Senhor, grita ao meu coração, mas não me deixa só, Senhor. O quanto nós estamos mais, irmãos, nesses tempos buscando a Deus. E aí nós achamos que a solução vai ser na vacina tal, na outra vacina não sei o quê, vai ser na estratégia mundial. É isso, irmãos. É isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu perdoarei. E eu sararei a terra de vocês. A nossa solução, irmãos, é única. É buscar a Deus. E aqui, queridos, o quanto nós estamos depositando todas as fichas, toda a alma, todo o coração, nessa plena comunhão confiante do Deus que está vendo, Ele está tomando nota, vai trazer à luz, julgando tudo com equidade. Aqui não estou tendo revelação nenhuma, tá? Mas eu vou afirmar que você está passando por problemas aonde você está. Guarde no seu coração hoje. Existe um Deus que vai trazer à luz todas as coisas e vai tratar disso com justiça,
Aquiete o seu coração. Guarde o que é o sumo bônus da vida. Colega, amigo, irmão, você precisará disso para sempre. Qual é o sumo bônus da vida? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esta é a consequência. Guardar os mandamentos é o melhor para a vida do homem. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Reverendo Dercy, por favor.